Olá, tudo bem? Meu nome é Marcela Carvalho, sou recém-possada na Defensoria Pública do Distrito Federal e minha atuação inicial foi no Núcleo de Execução Penal. O Núcleo de Execução Penal está vivendo uma fase atípica por causa da pandemia ocasionada pelo vírus Covid-19. Então, diversas famílias estão procurando a Defensoria Pública do Distrito Federal com a finalidade de ter notícias dos parentes que estão aprisionados, ter informações sobre benefícios da execução. E, apesar dessa gama de ações possibilitando a retirada da pessoa do cárcere, existe uma questão que está sempre vindo para o nosso núcleo, que é com relação à comutação do decreto presidencial de 2017. O decreto é um ato privativo e discricionário do presidente da República. Apesar de ser pautado em conveniência e oportunidade e de ser concedidos benefícios com os requisitos que o próprio chefe do Executivo seleciona, o decreto, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não pode deixar de observar a Constituição Federal. Deve seguir os princípios estabelecidos na Constituição Federal. E, com relação ao decreto de 2017, essa tese tem o auxílio dos defensores públicos Paulo de Nápoles e Reinaldo Rossano, que são pessoas que atuam fortemente na execução penal. Desenvolvemos teses para a aplicação da comutação prevista no decreto de 2017 para as pessoas que já se beneficiaram de comutações em decretos anteriores, pois, considerando o histórico dos decretos, sempre foi possível a pessoa comutar de pena com relação a vários decretos. Se preencher os requisitos, não tinha essa vedação, se tivesse sido beneficiada por um decreto anterior, não poderia ser beneficiada pelo decreto de 2017. Então, pelo histórico dos decretos brasileiros e porque não há uma vedação expressa no decreto de 2017, é possível sim a comutação com relação aos beneficiários que preencherem os requisitos, mas que anteriormente tiveram benefícios de outros decretos. Porque o artigo 7º, parágrafo único do decreto de 2017, que diz: a comutação a que se refere o caput será concedida às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que não tenha até 25 de dezembro de 2017 obtido as comutações decorrentes de decretos anteriores, independentemente de pedido anterior, é um texto que está sendo repetido em diversos outros decretos, como o decreto de 2014, o decreto de 2013, o decreto de 2015, como, por exemplo, no decreto de 2015, no artigo 3º, concede-se a comutação às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que não têm até 25 de dezembro de 2015 obtidas comutações por meio de decretos anteriores, independentemente de pedido anterior. Então, consiste em um texto que está presente em todos os decretos 2013, 2014, 2015 e 2017, em que, anteriormente, nunca foi vedado a comutação sucessiva. E, por ter uma mudança na posição desse artigo, porque antes, nos outros decretos, vinham como artigo separado, como eu dei o exemplo do decreto de 2015, no artigo 3º, tinha essa previsão separada. Agora, só porque no decreto de 2017 incluiu-se essa previsão no parágrafo único do artigo 7, que diz respeito à comutação, criou-se uma interpretação não favorável aos beneficiários, que está sendo capitaneada pelo Ministério Público, essa tese, de que não era possível ser reconhecida uma comutação se a pessoa foi beneficiada em decretos anteriores. Então, é essa a tese que temos que derrubar e é essa tese que o Núcleo de Execução Penal se juntou para tentar modificar e criar uma jurisprudência, porque ainda não é consolidado. Existe apenas a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que acatou o entendimento do Ministério Público,
em que seria um requisito, logo, se a pessoa não foi beneficiada em decretos anteriores, teria direito à comutação de 2017. Mas se ela, por alguma razão, conseguiu algum benefício de algum decreto anterior, não poderia mais se valer de 2017, mesmo preenchendo todos os requisitos. Como ainda não tem uma consolidação na jurisprudência, é papel da Defensoria Pública do Distrito Federal tentar estabelecer a nossa tese. Por quê? Porque quando o decreto presidencial quer vedar a comutação, como por exemplo nos decretos da década de 90, deve vir expressamente escrito: é vedada a comutação para os beneficiários que já se beneficiaram de decretos anteriores, de comutações anteriores. Tem que vir expresso, porque se for só basear nesse texto do artigo 7º, parágrafo único, não tem razão, uma vez que já foi repetido nos decretos anteriores e sempre foi possível a comutação sucessiva. Também temos que ter noção que o decreto de comutação é uma norma que concede direito, concede benefícios, não serve para restringir. E o mais importante, que foi a minha tese, o meu auxílio para o núcleo de execução penal, foi com base no artigo 5º caput da Constituição Federal de 88, o princípio da igualdade substancial. Não é justo estabelecer distinções imotivadas, não razoáveis, entre pessoas que estão na mesma situação jurídica. Se os beneficiários possuem os requisitos para conseguir a comutação do decreto de 2017, não cabe ao judiciário, não cabe ao poder legislativo, não cabe ao poder executivo criar uma distinção imotivada, porque estaria não cumprindo com o próprio preceito da Constituição Federal de 88, que é o princípio da igualdade. E como o Supremo Tribunal Federal afirmou que o decreto não é passível de violar a Constituição Federal, que o decreto ele deve obediência às normas constitucionais e ele é limitado, sim, com relação à Constituição Federal, deve ser observado o princípio da igualdade. Não há nenhum motivo para se impedir a comutação sucessiva com relação às pessoas que se encontram na mesma situação jurídica no decreto de 2017. É uma interpretação maléfica, é uma interpretação restritiva e no decreto de 2017 não está expressa essa vedação. É isso, espero poder ter contribuído com esse boletim informativo que está num novo formato e espero que possamos utilizar bastante essa tese, consolidar essa jurisprudência.